Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos continuar é, operando as nossas contrações cerebelares, nossos focos, para fazer as nossas raízes sensitivas em relação aos conteúdos da gramática da língua portuguesa ficarem famintas, né? Sentirem apego, sentirem familiaridade e, e quimicamente, né? Bioquimicamente se integrarem no sentido da necessidade desses acertos, de procurar acertar, para que a gente possa acertar cada vez mais ou ter a certeza, encontrar a certeza disso, já que a gente tem certeza, né? A gente construiu o conjunto em comunidade, né? Científica, em comunidade acadêmica, em, certezas para construir a nossa comunicação, né? E dentro dessas certezas a gente navega para não ocorrer nenhum acidente. A gente precisa de respeitar as certezas. As certezas são as regras, né? Então as regras vão nos dar segurança, né? E é a segurança que a gente quer quando a gente passar no concurso público, né? A gente quer uma segurança para conviver uns com os outros no sentido das regras, porque tem regra nessa área, tem regra naquela, tem regra naquela, tem regra naquela, tem regra naquela, e a gente está construindo regras na nossa, né? Então, quando a gente vê regras, a gente consegue construir regras. E quando a gente se regra, a gente pode tudo, né? Dentro das possibilidades que a vida nossa regra, né? A gente consegue construir a chegada, não é mesmo? Então vamos lá, vamos continuar estudando essas questões. Uhum. Já estamos bem longe, né, nos estudos. Percebe o desimpulso? Né? Se rola um impulso aqui, ó. Questão número 1. A frase abaixo em que a forma sublinhada está corretamente grafada é. Então, forma correta da grafia. Letra A. Sobre a parede estava pintado um cão enorme, preso à corrente, e embaixo estava escrito: Cuidado com o cão. Embaixo. Vamos ver aqui, ó. Embaixo separado. O que significa? Embaixo, escrito separado, é a forma correta quando a palavra baixo atua como adjetivo e qualifica um substantivo. Então, na letra A, embaixo, baixo que vai precisar de qualificar um substantivo.
indicando baixa intensidade, qualidade ou nível. Exemplo: baixa intensidade. Epa, escrevi errado, né? Baixa intensidade, qualidade ou nível. Usa-se a forma separada em expressões como em baixo tom, em baixo relevo, em baixo tom, em baixo relevo. Agora sim a gente tem capacidade para julgar, né? Peso corrente e embaixo estava escrito. Não está a forma correta. Né? Acho que aqui seria junto. Né? Vamos ver aqui, ó. Ó, embaixo junto. Advérbio de lugar, quando indica a posição inferior de algo, ou seja, sobre outra coisa. É sinônimo de abaixo. Então, o embaixo junto, né? É sinônimo de lugar. Beleza. Os homens nada sabem acerca da verdade dos deuses. Deixa eu ver. Acerca. Proximidade ou aproximação. Acerca. Né? Separado aqui, ó. Acerca. Indica aproximação. Ou proximidade. A cerca de 1 quilômetro, por exemplo, né? Exemplo. A cerca de 1 quilômetro tem um restaurante. Então, a cerca de 1 quilômetro de distância, aproximação. Os homens nada sabem acerca da verdade dos deuses. Então aqui não funcionaria, deveria ser junto, né? Vamos ver aqui, ó, acerca junto. Acerca junto é uma preposição sinônima de a respeito de. Acerca é sinônimo de a respeito de. Preposição. Certo. Então tá errado. Os bandeirantes subiram rio acima a fim de capturar índios. Então, acima. Acima escrito separado é uma expressão que significa para cima. É o oposto de debaixo. Então a gente tem aqui na letra C. Acima
e debaixo, né? Significa acima, significa para cima. Ó. Ele olhou o prédio de baixo a cima. Subimos a ladeira de baixo a cima, sem parar. Quando refere-se à ideia de movimento ou posição de inferior para o superior. Agora, acima junto. Acima junto como advérbio de lugar. Advérbio. Exemplo, o livro está acima da mesa. Então, acima de verbo de lugar, por exemplo. O livro está acima da mesa. Logo, vamos ver. Os bandeiretes subiram o rio acima a fim de capturar índios. Tá certo, né? Acima, de baixo para cima, rio acima. Todos chegaram depressa, mas cuidadosamente. Vamos ver aqui. Depressa. Ambas as formas estão corretas, mas depressa junto é um advérbio que significa rapidamente ou com rapidez, enquanto depressa separado é uma locução adverbial que significa com urgência. Então, vamos ver aqui. Que letra D. Depressa e depressa. Depressa e depressa. Então, depressa separada é com urgência. E depressa junto é rapidamente. Rapidamente ou com rapidez. Né? Com rapidez. Com rapidez ou rapidamente. Depressa, né? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Ela chegou depressa à reunião para evitar o atraso. Ela chegou rapidamente à reunião. Depressa junto. O trabalho foi realizado depressa, mas com qualidade. Ou seja, o trabalho foi realizado com urgência, né? Ou com agilidade, né? Então vamos ver. Todos chegaram depressa, com urgência, mas cuidadosamente. Não. Com agilidade? Não. Todos chegaram depressa junto, né? A situação era perigosa, por isso vinha devagar. Então vamos lá. Por isso. Por isso. A forma correta é por isso, separado
e não por isso junto, que não existe. Não por isso junto não existe. Então, é por isso, né? Fica assim, por isso é uma locução formada pela preposição por e pelo pronome demonstrativo isso, usada para indicar uma consequência ou conclusão. Então, consequência ou uma conclusão. Então, pronome demonstrativo, preposição por. Então, por é uma preposição. É aquela palavra que une uma frase a outra. E isso é um pronome demonstrativo. É uma palavra que introduz algo, né? Vai introduzir alguma coisa. Então, sem sombra de dúvida, a letra C. Subiram rio acima, certo, né? De cima para baixo. Questão 2. Assinale a opção que apresenta a frase em que a forma verbal sublinhada está corretamente acentuada. Então, acentuação. Vamos julgar. Convém. Convém. Né? Convém. Convém. Convém é uma oxítona terminada em, né? Convém. Se eu não me engano, não tem essa regra, né? Convém. Deixa eu voltar aqui no meu caderno aqui, ó. Oxítona. Opa. Oxítona terminada em com uma sílaba. Por exemplo, bem e tem. Então, nesse caso que a gente está vendo ali, A10. Palavras oxítonas terminadas em com uma sílaba. Então, acho que tá certo, convém. Convém. Vamos voltar aqui e vamos ver as outras. Convém. Às vezes é o acento que tá errado, né? Convém. Vem. Tá, vamos ver a letra B. Deem nos as coisas supérfluas da vida. Então, deem-nos. Deem-nos. Deem-nos vai ser o verbo dar, né? Mais o tu, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não, então vai ser nós. Quem dá para alguma coisa, né? Dá mais o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Deem-nos. Deem-nos é o futuro do pretérito?
Deem-nos. Em que tempo? Verbal. Acho que essa não tem acento também, não. Em forma deem, sem acento circunflexo, pertence ao presente do subjuntivo e ao imperativo do verbo dar. Então, deem-nos seu presente do subjuntivo. Ou seja, subjuntivo é e ao imperativo do verbo dar. Eu sempre esqueço. Subjuntivo. É um dos modos verbais que expressa um fato incerto, uma dúvida, uma hipótese. Uma dúvida, uma incerteza. Deem-nos presente do subjuntivo, que pode ser que dá ou não, né? Não é essa, não. Que se deem, vem do verbo dar, deem. Seria aqui, né? No caso. Mas não tem. Letra C. Obtém. 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 Se não me engano, obtém. Obtém. Não separem sílaba, né? Deixa eu ver. Obtém. É uma monossílaba. Deixa eu ver. É monossílaba. Vou perguntar. Não, a palavra ontem. Não, mas eu tava falando obtém. Ixi. Obtém. É monossílaba. Não, é uma palavra monossílaba. Ela possui duas sílabas. Obtém. Ah, então vamos lá. Obtém. Então, com certeza, essa daqui tá certa. Pela regra da acentuação lá. Só que parece que o acento aqui seria o acento agudo, né? Deixa eu obter. Perguntar por que peraí, por que obtém e não obtém? Vamos ver qual que é a regra. Ambas as palavras obtém e obtém são formas corretas do verbo obter no presente do indicativo, sendo a principal diferença a pessoa gramatical para a qual cada um se destina. Obtém com acento agudo é para a terceira pessoa do singular. Ah, tá. Então vamos lá. Obtém terceira pessoa. Enquanto obtém com acento circunflexo é para a terceira pessoa do plural. Ah, tá. Obtém é terceira pessoa do plural. Então, é um acento que marca o plural, né? Pode ser usado. Então, vamos lá. O envelhecimento ocorre apenas dos 25 aos 30 anos. O que se obtém até esse momento é que se conservará para sempre. Então, o envelhecimento, ele não é os envelhecimentos, né? O envelhecimento é singular.
Então não é obtém. Vamos ver aqui, ó. Nas grandes coisas, os homens se mostram como lhes convém. Aqui não houve a demonstração do plural. Vamos ver aqui. Quase todos os jovens mantêm a própria opinião em situações polêmicas. Agora resta saber, ó, mantém, né? Só que, será que vamos ver por que mantém e não mantém? Vamos ver se é mesmo. Ambas estão corretas. Isso é do plural. Ah, tá. Então vamos ver. Quase todos os jovens mantêm. Tá errado então. Porque a mesma coisa acontece com mantém. Esse aqui, ó. Assim é singular. Terceira pessoa do singular. Assim é terceira pessoa do plural. O velho detém. Não, o velho detém. Seria assim. O velho, porque tá no singular, detém, né? Aqui, ó. A única que tá... Não, peraí. O velho detém. Então eu não achei nenhuma, não. Vamos ver esse aqui, ó. Deem-nos as coisas. Vou ter que rever essa daqui, ó. Vamos ver. Convém. Vamos ver se ambos está certo. Ambas as formas convém estão corretas, mas convém é na terceira pessoa do singular. Foi isso que a gente viu aquela hora, né? Então tá errado. Seria outro, né? Vou ver aqui. Obtém. O envelhecimento ocorre apenas dos 25 aos 30 anos. O que se obtém até esse momento? Quase todos os jovens mantêm. Quem mantém? Quase todos os jovens. É plural, né? Quase todos os jovens. O velho detém também não. Então, me parece que é esse, né? Mas deixa eu ver. De... Não de... Não, tá errado. Acho que eu escrevi errado. De... Ou... De... Ó, B é a forma singular do verbo dar no imperativo para ele e no presente do subjuntivo que ele dê. Deem é a forma plural da mesma conjugação após acordo ortográfico. Deem a forma plural. Mas deixa eu ver, mas... De para o singular refere-se
Ah, refere-se à ação de uma pessoa. E no plural é de, hein? Mas. Deixa eu ver aqui. Foi engraçado. Vamos ver aqui. Ó, a frase Denos é uma afirmação que por meio das... Não sei, parece que tá certo, mas... Vamos ver aqui. É letra A. Nas grandes coisas os homens se mostram como lhes convém. Ah, eu acho que convém estar relacionado ao... Nas grandes coisas os homens se mostram como lhes convém se mostrar. Convém se mostrar o quê? Convém é um advérbio de mostram? Vamos ver aqui. Parece que é isso. Convém está devidamente com acento agudo, indicando terceira pessoa do singular do presente do indicativo, em perfeita concordância com a oração subordinada substantiva se mostrar. Se mostrar. Ah, então eu não peguei essa, né? Tá aqui, ó. Porque convém tá referindo ao se mostrar. É por isso. Então, beleza. Beleza. Por isso. Eu que marquei porque eu não tava sabendo ali, né? Mas vamos lá. Letra número 3. Assinale a opção que indica o termo destacado. Tá. Desaventurados, que deveria estar grafado desventurados. Letra A. Desaventurados, que deveria estar grafado desventurados. Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm mais de 7 anos. Mas já conhece a brutal realidade dos desaventurados. Ó, desaventurados é a forma no masculino plural da palavra. Desaventurado, que significa aquele que não tem ventura, sorte ou felicidade. Então, é desaventurados mesmo. Ó. Desaventurado. Aquele que não possui sorte. Possui. Que não tem. Vamos ver. Mas já conhece a brutal realidade dos desaventurados, cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. Brutal realidade dos desaventurados. Na digitação desse segmento, o texto correto sublinhou. O texto corretor sublinhou um termo, indicando-o como inadequado. Assinale a opção que indica o termo destacado. Não, tá certo. Isso aqui não é.
A forma verbal tem, que deveria ser grafada sem acento. Não, né? Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm. Elas quem? As crianças, tá certo. A má posição do adjetivo em brutal, realidade que deveria ser substituída por realidade brutal. Posição do adjetivo. O adjetivo ele modifica o substantivo, né? Então ele geralmente vem depois. Brutal, realidade. Realidade brutal. Poderia ser, né? A realidade é o adjetivo. Brutal, realidade. Tá, mas será que é isso que o corretor tá coisando? Vamos ver aqui a letra D. A forma verbal. Não, que eu conheço. A brutal realidade. Vamos ver. A forma verbal sobreviver, que deveria ser trocada por sobreviverem. Sobreviver, presente do indicativo. Sobreviverem, futuro do. Sobreviverem, futuro. Sobreviverem é. Sobreviverem. Rem. Terminação rem. Sobreviverem. Futuro. Tempo verbal. Futuro do pretérito, né? Futuro do indicativo. Não existe sendo uma possível confusão. Sobreviverem é o infinitivo do verbo sobreviver. Então vamos lá. Sobreviverem é o infinitivo. Deixa eu ver, é o infinitivo do verbo sobreviver. Vamos ver, usado em situações com outros verbos. Por exemplo, espero que os sobreviverem pacientes se recuperem. Presente do indicativo. Ele e ela sobrevivem. É importante notar que o verbo sobreviver no presente do indicativo termina em, tal como sobrevivem. Então, vamos lá. Vamos ver. Eles, acho que é isso, hein? Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal realidade dos desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. Desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. Para sobreviverem. Dos desaventurados. Então, cuja sina é cruzar fronteiras. Aqui, ó, fronteiras para sobreviverem. Só que sobreviver, tá certo, tem que trocar, né? Sobreviver, sobreviverem. Eu sobreviver, ele sobreviver, eles e elas sobreviver? Não, sobreviverem. Acho que é letra D então, hein? Letra E. A forma do relativo cujo a deveria ser alterado para em que? Do relativo cuja deveria ser alterada
para em que. Deixa eu ver o que é cuja, né? É um pronome relativo do qual, das quais, de quem, de que o benefício foi atribuído à filha cuja família morreu no acidente. Então vamos lá. Cuja é um pronome relativo. E aí tem o mesmo significado de qual, das quais. De que benefício foi atribuído à filha cuja família morreu no acidente. Cuja ou de qual, né? Indicar posse através de relação, né? Indica posse através de relação. Vamos ver. Suas vozes frágeis e seus corpos nudos sugerem que elas não têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal realidade dos desaventurados, cuja sina é cruzar, em que sina, não, né? Cuja tá certo aqui, ó. De qual das quais indica posse através de relação. Então, eles têm essa relação. Realidade dos desaventurados, cuja sina é cruzar. De qual a sina é cruzar. Tá certo. A forma verbal sobreviver. Eu acho que essa aqui que tá errada. Inadequada. Eu acho que essa aqui tá inadequada. Mas tá falando que é essa daqui, ó. Desaventurados. Que deveria estar grafado. Desventurados. O que é desventurados? O que é desventurados? Vamos ver aqui o que o professor vai falar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fabiana dos Anjos e vou comentar com vocês uma questão de português da FGV. Vamos fazer a questão? Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal realidade dos desaventurados, cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. Na digitação desse segmento do texto, o corretor sublinhou um termo indicando como inadequado. Assinale a opção que indica o termo destacado. Bem, pessoal, então, imaginando a situação proposta aqui pelo enunciado, nós temos um texto que, quando digitado, teve uma palavra marcada como incorreta em relação às questões gramaticais, linguísticas, né? Vamos analisar, então, qual é o comentário que a banca nos apresenta em cada opção para ver o comentário que é correto que nos atende, certo? Bom, desaventurados, que deveria estar grafado desventurados. Pessoal, exatamente isso, né? A palavra desaventurados não existe, porque a gente tem a palavra desventurados, que vem de desventura. Desventura é aquilo que significa... Que isso? Mas a gente não achou que foi alvo de desventuras, que não possui ventura. Ó, a gente não A gente não viu essa palavra aqui? Desaventurado. Plural da palavra desaventurado. Aqui, ó, desaventurado. Ih, fui enganado pelo Google, né? Desventurados, desaventurados. Desventurados. Então vamos lá, ó. Desventurados. É isso, né? Desventurados. Aquele que não
algo que é identificado como pouco feliz, de pouca sorte, são, né, algo ou alguém, no caso. Então, são os desventurados, certo? Então, por essa razão, a gente encontra a resposta na letra A. Se a gente fizer uma breve releitura, suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal realidade dos desaventurados, ou seja, desventurados, cuja sina cruzar fronteiras para sobreviver. Então, a gente observa que a própria caracterização que o texto dá a respeito do que é desventurado já mostra justamente que a desventura, né, é uma palavra ligada a esse desventurado, que é aquele em quem a gente reconhece uma falta de sorte, uma vida dura, difícil, certo? Que a gente nomeia como desventura. Por essa razão, sendo desventurado uma palavra derivada, mantendo aquela ordem de ortografia, as palavras derivadas são grafadas de maneira semelhante às palavras primitivas, às palavras de origem. Então, por isso a letra A traz a resposta pra gente. Mas por que não as outras? Vamos verificar. A forma verbal tem, que deveria ser grafada sem acento. Ou seja, segundo a letra B, o erro estaria na forma tem, que não deveria ter acento. Voltando lá, nós temos, elas não têm. Todas as vezes que nós tivermos dúvida, pessoal, se um verbo deve estar no plural ou no singular, e no caso do verbo ter, a marca de plural a gente só reconhece pelo acento. Se o verbo ter está sem acento, quer dizer que ele está no singular, com acento circunflexo está no plural. E todas as vezes que nós desejarmos identificar se um verbo deve ser escrito no singular ou no plural, nós devemos encontrar o sujeito desse verbo, fazendo aquela perguntinha que ou quem. Encontrando o sujeito do verbo, a gente segue aquela regra clássica de concordância. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, que ou quem não tem elas. Se o sujeito está no plural, o verbo está no plural. Então, aqui está certo e, portanto, o corretor não marcaria essa palavra como uma palavra digitada errada. Ok? Letra C. A má posição do adjetivo em brutal realidade, que deveria ser substituída por realidade brutal. Pessoal, muito cuidado. De fato, a posição que a gramática prevê para os adjetivos na língua portuguesa é a posição da direita, a direita do substantivo. Por isso, por exemplo, nós falamos quadro verde e não verde quadro, né? Mesa preta e não preta mesa, blusa amarela e não amarela blusa. Por outro lado, quando nós colocamos esse adjetivo antes do substantivo, né, nós desejamos, com esse deslocamento, essa anteposição, oferecer outras informações de sentido, né? Informações que estão além de um sentido descritivo, mas sim, né, no caso, né, fazendo a anteposição, o desejo é que nós possamos dar outros sentidos que são sentidos mais avaliativos, como ênfase, né, como crítica, como... Então aqui, ó, foi para dar ênfase, né? É crítico. É a função do deslocamento ironia, do algo do adjetivo. tipo. Então, quando se diz brutal realidade, né, com o adjetivo brutal antes do substantivo, nós estamos enfatizando, né, o quão violenta, difícil a realidade é. Se nós colocarmos brutal na posição padrão do adjetivo, que é depois do substantivo, realidade brutal, a gente perde essa ênfase, né, nessa intensidade relativa à ideia de brutalidade. Então, não seria esse o erro. Essa aqui é, inclusive, uma questão estilística. É uma escolha, uma opção a que o falante recorre justamente para oferecer outros sentidos para o seu substantivo, para a sua expressão. Então, não seria um erro, certo? Bom, letra D, a forma verbal sobreviver, que deveria ser trocada por sobreviverem. Vamos verificar, pessoal. Cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver, ou ainda poderíamos dizer, cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviverem. Né? Nós poderíamos dizer tanto sobreviver quanto sobreviver. Por quê? Se nós observarmos bem, ó, cuja sina é cruzar fronteiras... Então, aqui, ó, sobreviver. Então, poderia ser sobreviverem ou sobreviver. Vamos ver o que ela está falando. Para que sobrevivam. Então, esse sobreviver, né, que está grafado aqui com R infinitivo, chamado infinitivo impessoal, né, também poderíamos escrever com o chamado infinitivo pessoal, sobreviverem. A diferença do infinitivo pessoal para o... então aqui, ó. Então a gente tem o sobreviver e o sobreviverem. Né? É o infinitivo do verbo sobrevive. Só que a gente tem aqui no primeiro caso infinitivo impessoal, não tem pessoa, né? E aí no segundo caso a gente tem o pessoal, né, na terceira pessoa. Ele e ela. Na verdade, no plural, né? Eles e elas. Impessoal, o próprio nome já sinaliza, é que no infinitivo pessoal a gente tem, depois do R, o acréscimo da desinência que nos identifica a pessoa ou as pessoas que desejamos identificar naquele texto, certo? Se a gente observar bem, tanto se falarmos para sobreviver, né, quanto para sobreviverem, né, fica claro que essas orações, ou essa oração com essas formas verbais no infinitivo, uma no infinitivo impessoal, a outra no infinitivo pessoal, o que elas têm de importante é que elas mostram a ideia de finalidade se nós desenvolvermos. Desenvolvendo esses infinitivos, né, colocando o para na forma para que,
E tirando essa forma verbal dos infinitivos e colocando em outra forma, né, nós teríamos cuja sina cruzar as fronteiras para que sobrevivam. Então, o importante para a gente observar aqui é que essa oração para sobreviver ou para sobreviverem mostra a ideia de finalidade, caso a gente decida desenvolver essa estrutura, colocando para no formato para que e tirando o verbo de qualquer forma infinitivo, certo? Bom, e optar por sobreviverem é simplesmente optar por deixar claro, né, que se refere a eles, no caso, ou as pessoas que o contexto nos permite identificar. Então, não seria um erro de forma alguma, certo? Até porque, lembrando muito bem, essa oração é uma oração subordinada adverbial final, uma oração de finalidade, e essa oração, dessa forma aqui, para que sobrevivam, está desenvolvida. Conectivo, todo completinho, junto a um verbo conjugado, dando uma significação de finalidade. Essa estrutura desenvolvida, conectivo mais verbo na oração, pode ser reduzida por uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio. Então aqui a gente pode, justamente, resumir ou reduzir essa estrutura por uma forma do infinitivo, que pode ser impessoal ou pessoal. Então aqui está correto, ok? Letra E, a forma do relativo cuja deveria ser alterada para em que? Pessoal, nunca. Porque o pronome cuja tem uma especificidade de oferecer para a gente o sentido de posse ou pertencimento. E entre os pronomes relativos, em que, o qual, onde, que, somente o cuja dá a ideia de posse ou pertencimento. Então, jamais poderia ser substituído por outro pronome relativo. A brutal realidade dos desventurados cuja sina, observa, para que o pronome cuja possa dar essa ideia de posse ou pertencimento, ele precisa, né, estar antecedido de um elemento e precisa ter depois dele outro elemento, de maneira que esses elementos que se localizam antes e depois, se lidos. Então, cuja tem o antes, cuja e depois. O cuja ele é um elo de ligação aqui, ó. Representa a posse de um para o outro. Seguidos de trás para frente ou seguidos a partir do elemento posterior, mencionem uma ideia de pertencimento. Por exemplo, realidade dos desventurados cuja sina. Então, desventurados cuja sina. Elemento anterior, desventurados. Posterior, sina. A gente vai fazer a leitura do elemento posterior para o anterior. Então, fazendo a leitura, ó, sina dos desventurados. Fazendo essa leitura de trás para frente ou do elemento posterior para o anterior, aparece a preposição de ou as suas variações. Da, das, do. Vamos anotar isso aqui para ficar mais no cérebro, né? Desventurados cuja sina. Então, quando a gente lê de trás para frente, a gente tem sina dos desaventurados. Apareceu essa preposição, esse elemento que tem a preposição de, a gente sabe que o cuja, e confirma isso, que o cuja dá essa ideia de posse ou pertencimento. Então não tem erro nenhum aqui. O cuja está empregado corretamente. Por todas essas informações, pessoal, a gente resgata a informação de que a resposta ficou lá na letra A. Bem, fico por aqui, desejo a todos ótimos estudos, até a próxima questão. Bacana. Beleza. Então é isso aí. Hoje a gente vai fazer essas questões. Logo eu volto para fazer mais questões. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fui.